Após um breve intervalo, vamos retornar à nossa 30ª sessão ordinária virtual de 10 de novembro de 2020. Anuncio agora para julgamento o processo de recurso 13723-2017, AI 2017-03638, recorrente Companhia Brasileira de Distribuição, recorrido Célula de Julgamento de Instância. Relator, doutor Rafael Pereira. Há uma indicação de retorno de julgamento de primeira instância pela assessoria processual tributária. Estão presentes o procurador do Estado, doutor Biratan Andrade, e o doutor José Maia Júnior, advogado da parte. Com a palavra, o doutor Rafael. Senhor presidente, senhor conselheiros, Silvana, advogado João, não, é o nome do doutor aqui, José Maia Júnior. Esse caso, ele é uma auto-infração idêntico, bem semelhante aos demais que foram discutidos nessa sessão. É a circunstância do auto-infração lavrada contra as companhias brasileiras de distribuição, cobrando o valor do ICMS, que foi questionado judicialmente pelo contribuinte com a proposição do mandado de segurança. E a liminar do mandado de segurança foi derrubada na sentença. E as matérias em discussão são as mesmas. A questão da corresponsabilização das pessoas indicadas no auto-infração, a alegação de nulidade do auto-infração, suspensão da exigibilidade do lançamento, porque o argumento da parte é que havia pendência da decisão definitiva do mandado de segurança e que o recebimento da apelação em efeito suspensivo daria uma sobrevida à liminar. E a impossibilidade de lançamento da multa por infração juros de mora. E também um outro da capitulação da multa em 50% ao invés de 100%, em razão das informações que foram utilizadas para compor o lançamento tributário estarem disponíveis pela parte. O processo tem uma diferença quanto aos demais, quanto ao julgamento em primeira instância. O julgamento em primeira instância, ele trata de uma das matérias da seguinte forma: ao recepcionarmos a peça defensória, afastamos a nulidade arguída pela parte, por entendermos, conforme consulta, que o desembargador relator responsável pelo julgamento da apelação interposta pela empresa se manifestou acerca do pedido de reconhecimento da suspensão dos efeitos da sentença denegatória, conforme decisão interlocutória e despacho de 8 de março de 2016, não havendo qualquer invalidade dos atos praticados pelo agente fiscal. Quanto aos outros dois temas, que é a indicação de pessoas físicas como corresponsáveis, a impossibilidade de lançamento da multa por infração e juros de mora, e ainda a reclassificação da multa, o julgamento em primeira instância escreveu rapidamente assim: afastamos em um todo as nulidades apresentadas conforme prescreve a própria legislação, e, no final do julgamento, ele descreve que é cabível a multa prevista nos termos do artigo 1231-C, sem explicar exatamente por que esta opção ao invés da outra. Então, é fato que o julgamento em primeira instância não foi completo. E isso foi percebido pelo parecerista, né? Aí em folha 108, 107, aliás. O parecerista descreve que os demais tópicos não foram analisados por ocasião de seu julgamento, deixando o contribuinte sem uma resposta aos seus argumentos defensórios mais importantes. Dessa forma, entende o assessor que o processo não pode seguir adiante, por estar configurado na decisão monocrática um cerceamento de defesa. É esta a diferença, senhor presidente, deste processo contra os demais. Certo? Eu acho que, devido à maturidade dos debates que foram colocados nessa sessão de hoje, que certamente podem ser aproveitados para esse processo, eu acho que o foco aqui seria se esse processo nós acataríamos a sugestão do parecer, que é o retorno do processo à célula de primeira instância para emissão de um novo julgamento,
ou se aplicaria, ou se resolveriam estas questões nesta sessão de julgamento para um resultado definitivo. Há alguns aspectos do Código de Processo Civil que podem ser colocados supletivamente aqui, que eu já elenquei, mas aí eu estaria extrapolando os limites do relato, né? Eu vou devolver a palavra à corte e depois eu volto com essas ideias. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Rafael. Essas questões postas são no momento dos debates, tá certo? Com a palavra, doutor Biratã Andrade. Bom, senhor presidente, senhores conselheiros, renovando aqui meu cumprimento a todos, o que eu tenho a dizer é o seguinte: em circunstâncias normais, o que eu quero dizer com circunstâncias normais? Se fosse um processo, só esse processo estivesse sendo analisado nesse momento, se nós já não tivéssemos analisado todos esses outros aspectos que nós já analisamos até agora, inclui empresa, com a devida aprofundamento, caiu alguma coisa da minha conexão, que eu senti como está tudo ok? Tudo ok. Assim, se não fosse o fato que nós já adentramos, esmiuçamos, todos os argumentos citados em primeira instância, o seu recurso voluntário foram analisados em demais processos, ou seja, se não fosse todas essas circunstâncias, eu até concordaria com o parecer da consultoria que determinou o retorno do processo, né? Não obstante, eu já tenho dito isso aqui várias vezes, o CPC hoje, ele adota uma dinâmica, a meu ver, inclusive mais correta, de emprestar celeridade, eficiência ao processo. Porque, assim, muitas vezes você... Porque o Código de Processo Civil sempre foi extremamente formalista, né? Então, assim, hoje a tendência do direito processual moderno é ser mais eficiente, ou seja, não se perder em formalidades desprovidas de finalidade, né? Formalidades, a forma pela forma. Então, muitas vezes você tem uma circunstância que já está mais do que madura e você fica perdendo tempo, retornando o processo, quando na prática você apenas está fazendo com que aquele processo ele se retarde, ele demore a sua conclusão. Então, assim, não obstante isso, em muitos casos, eu até tenho entendido que é razoável retornar em homenagem a vários princípios do processo, o amplo direito de defesa da parte, duplo grau de jurisdição e tudo mais, né? Mas, no caso específico, realmente, se a gente for analisar sobre os diversos aspectos aqui, os diversos princípios constitucionais relativos à questão da defesa, não há qualquer prejuízo. Então, eu não posso falar aqui, sinceramente, de defesa, porque, assim, retornar um processo desse, em que nós acabamos de analisar quantos? 9 processos, né, cuja temática foi exatamente a mesma, né? Questão totalmente debatida e enfrentada aqui nesses outros processos. Então, assim, qual seria o licenciamento de defesa da parte? Não houve, né? Além do mais, isso emprestaria celeridade e eficiência ao processo, né? A administração pública ela tem que ser também um dos princípios hoje, que a gente preza muito, da eficiência, da celeridade. Então, diante de todas essas circunstâncias, retornar esse processo, quando nós já temos aqui delimitado, inclusive com julgamento na Câmara, na primeira Câmara, né, sobre a mesma matéria, e agora nós acabamos de enfrentar com todo aquele detalhamento, fazendo incursão nas decisões judiciais, nas várias peças que foram trazidas, várias argumentações aqui trazidas pela parte. Então, acho que não seria, a meu ver, a medida mais adequada com respeito àqueles que entenderem de forma contrária. Também se entenderem que não, vamos voltar, tudo bem, mas assim, eu não vejo eficiência, não vejo efetividade
nesse retorno, haja vista que, a meu ver, não vai gerar qualquer tipo de cessamento de defesa da parte, não há ofensa a qualquer princípio constitucional em relação à questão do processo. Não vejo aqui, não vejo sentido nesse retorno. E, assim, considerando que, entendo eu, existem elementos para... Embora é uma fundamentação certamente deficiente, mas bem sintética, bem resumida, mas em linhas, de qualquer forma, em linhas gerais, ele traçou lá, ó, nós estamos afastando aqui a penalidade do 123.1c, e não, digamos, não fundamentou. Olha, aliás, perdão, ele aplicou a penalidade 123.1c, né, que é 100%. Aí não fundamentou. Mas qual a importância teria isso, concretamente, se inclusive nós já decidimos que a penalidade é 123.1d, que é mais benéfica ao contribuinte? Então, por que retornar o processo? Porque ele não fundamentou a penalidade do 123.1c. Não faria sentido. Acho que estaria na contramão aí uma série de princípios e situações aqui que eu coloquei, só para exemplificar. Tá? Então, assim, diante disso, no mais, nós reiteramos todos os argumentos em relação ao mérito da questão, as nulidades suscitadas pela parte, para replicar nesse processo que está em análise nesse momento. Então, são essas considerações, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado. Obrigado, doutor Biratã. Com a palavra, doutor José Maia Júnior. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, caso venha ser declarada nulidade da decisão recorrida, haverá um novo julgamento de primeira instância e a empresa ela interporá um novo recurso que será distribuído, né? Haverá uma nova distribuição. Eu entendo que o tema discutido nesse caso, ele ainda pode ter alguma evolução entre as câmaras de julgamento, né? E, inclusive, houve uma diferença de julgamento entre a primeira e a segunda Câmara em relação à corresponsabilidade, né? Na primeira Câmara, a resolução foi mais vantajosa para a empresa, né? Então, tendo em vista essa questão prática, eu vou pedir licença para o doutor Biratã para discordar e defender a nulidade da decisão recorrida, muito embora eu entenda os argumentos dele, né? Muito bem, senhor presidente. A questão da nulidade, ela é bastante delicado, né? Existe teoria das nulidades, né? Dentro da teoria das nulidades tem uma diferenciação em que um ato ele vai ser declarado nulo se não preencher todos os requisitos de validade. Mas também tem alguns vícios que são mais sérios, que não se tratam de requisitos de validade, eles se tratam de elementos de existência, né? Então, por exemplo, um objeto que é uma cadeira, né? Se faltar uma perna, vai continuar sendo uma cadeira. Se faltar duas, vai continuar sendo uma cadeira. O que pode faltar que vai continuar sendo uma cadeira, né? Então, alguns vícios são tão graves que o ato judicial ele pode sequer ter existência, sequer você pode atribuir o caráter de decisão àquele ato judicial, né? Então, nesse caso, nós temos que o julgador de primeira instância ele deixou de apresentar qualquer fundamentação para determinados tópicos da defesa do contribuinte, né? Então, não é nem que a decisão ela foi breve demais ou ela reproduziu uma outra decisão, que são os casos do CPC, né, que ele trata já dispõe lá expressamente, se a decisão limitar-se a reproduzir outra, é nula, né? Ou se não enfrentar algum argumento capaz de mudar o desfecho do julgamento, a decisão é nula. Esse caso, senhor presidente, ele é muito mais grave, porque sequer houve manifestação do julgador a respeito de pedidos expressos e específicos, né? Então, a defesa da empresa ela está dividida em capítulos. Tem o capítulo que trata da nulidade em relação à corresponsabilidade, outro que trata da nulidade mesma do lançamento. Depois você tem uma tese específica de mérito, tem uma tese subsidiária, né?
Em relação à tese subsidiária da recapitulação da multa, de fato, nós temos aí uma fundamentação breve, mas ainda existe, né? Mas em relação à maioria dos capítulos da defesa, sequer houve uma fundamentação, né? Então, é um vício mais grave de validade, é um vício de existência. Essa decisão sequer se pode dizer que ela existe, né? Então, é um vício tão grave que, por mais que se acredite que o retorno e depois o reprocessamento do recurso chegue ao mesmo resultado que a gente poderia dar hoje ao recurso, o que eu discordo, pode haver um julgamento mais favorável para a empresa, né? Então, por mais que tenha essa previsão, esse vício é sério e ele não pode ser desconsiderado. É uma questão de garantia mais básica do contribuinte e é uma nulidade exemplar, né? Não poderia dar aqui um exemplo de uma nulidade pior que essa. Então, senhor presidente, com o devido respeito e entendimento do colega, eu peço a essa colega da Câmara que se atente para a gravidade do caso, né? E que nós não estamos aqui para aplicar o direito de uma forma não racional, né? Toda norma jurídica ela tem ali um âmbito de racionalidade da qual a gente não pode fugir, né? Então nós temos aí várias normas jurídicas que tendem a declarar a nulidade da decisão e fugir disso seria irracional, na minha opinião, com o devido respeito. Muito obrigado. Obrigado, doutor José Mar Júnior. O processo está em discussão, senhores conselheiros. Quem desejar falar, se habilite. Doutor Rafael quer falar logo? Eu teria já umas considerações, doutor Rafael. Depois faculta a palavra para os demais conselheiros. Estou aqui pescando na Lei 15.614, as atribuições da CEJUL. Vou precisar de mais um minutinho aqui. Mas o que eu percebo é o seguinte: nós temos aqui na nossa Lei Estadual 15.614, que regula o PAT, artigo 117, a aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Civil. Isso nos leva a fazer algumas equiparações. Nós temos um julgamento colegiado próprio do processo civil, que é o julgamento da apelação. E aí a minha mente foi atrás de procurar como se resolveria isso no âmbito do processo civil, no âmbito de uma apelação, né? Isso está no artigo 1013 do CPC, e descreve as regras de que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, ou seja, tudo que foi alegado na impugnação, no recurso, é devolvido para o tribunal, é devolvido para o colegiado, é devolvido para esta Câmara, para nós, né? Aí o parágrafo primeiro ele vai dando caminhos de eficácia. Descreve, 1013, parágrafo 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. A gente faz muito isso quando na impugnação se alega decadência, mas no recurso não se alega, e a Câmara foca nesse aspecto também, para dar uma entrega da prestação jurisdicional, prestação administrativa por completo. O parágrafo 2º vai evoluindo. Quando o pedido da defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento dos demais. No parágrafo 3º do 1013 vem: se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando, inciso 3º, constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. Então, aqui a gente tem um caminho interpretativo que sustentaria um caminho aqui para um julgamento do conhecimento de todas as matérias. Enquanto eu vou fazer uma pesquisa aqui na legislação, tempo, presidente, que os demais conselheiros se manifestam. Depois eu queria só complementar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael, por suas observações. O processo está em discussão. Onde estão os processualistas da Câmara? Presidente, vamos chamar aqui um constitucionalista.
Não, foi muito bem colocado, né? Essa similaridade, essa questão aí do processo civil do conselheiro relator. Só por amor ao debate, eu penso o seguinte, que nós temos que considerar 2 pesos, 2 medidas também, né? A gente julgou também um processo que o contribuinte teve a oportunidade, foi notificado de pagar, não pagou em 10 dias, o que ele não pagava há 5 anos por uma liminar e tudo mais. E aqui a gente tem um julgamento de primeira instância geral, que realmente não enfrentou a matéria, né? Meu incômodo é só de que sirva de exemplo mesmo, de a gente considerar que o processo ele tem que ser completo, inteiro, rebatido, de que o contribuinte tem que ter essa apreciação em todas as fases de julgamento, apesar de que também entendo e também acho totalmente pertinente as considerações da Procuradoria quando traz o benefício, né, o resultado positivo do processo, mas quero colocar isso para discussão, né, o que é que os conselheiros pensam de um julgamento que não pontuou todas as questões que foram apresentadas à impugnação e como a gente tem enfrentado isso na Câmara, assim, de forma eu não digo nem acessamento do direito de defesa, porque, como o conselheiro relator trouxe, isso vai ser discutido aqui, né? Mas de 2 pesos, 2 medidas mesmo, de que nós entendemos que quando o contribuinte não apresenta pontualmente algumas questões, nós não consideramos, e aqui nós também teríamos que dar a mesmo peso, a mesma medida para o Estado, né? Que ele tem a obrigação de também trazer suas alegações e seus questionamentos e o afastamento das discussões da mesma forma que o contribuinte traz, no momento oportuno, que no caso seria o julgamento. Então, para animar os debates, são essas considerações, presidente. Obrigado, doutora Aneline. Segue em debate. Que deseja manifestar-se. Doutor Leilson, doutor Elinei, doutor Henrique, não? Doutora Gisleide. Os senhores já estão convictos, condições de votar o que então? Só voltando aqui, presidente. Não? Doutor Rafael, depois do doutor Elinei, então. Achei aqui na legislação, Lei 13.614, tem a previsão geral, claro, que o artigo 50, os votos dos conselheiros e as decisões prolatadas devem ser fundamentadas, e artigo 51, a autoridade julgadora de primeira instância observará o disposto no artigo 50, ou seja, tem que dar uma decisão fundamentada. Não, de fato, realmente, não foi fundamentada quanto deveria ser, mas eu volto a dizer aqui que, neste caminho aqui, onde já estamos com a causa madura, aplicar-se-iam as regras do artigo 1013 do CPC, que devolve ao colegiado o conhecimento da matéria toda. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Rafael. Doutora Elinei, com a palavra. Doutora Elinei. Eu estava tendo uma briga aqui para ativar o microfone. Eu também vou no mesmo pensamento assim do doutor Biratã. Quando eu vi o julgamento, realmente não é um julgamento que tece todos os detalhes, mas, em compensação, se a gente for para o recurso ele se assemelha ao recurso interposto nas outras ações, né, nos outros processos. Então, embora
ela não, a julgadora, foi uma julgadora, né? Embora a julgadora de primeira instância não tenha feito aquele, digamos, um julgamento bem exaustivo, abordou as questões de uma forma mais genérica. E agora nós estamos analisando bem todo o processo, porque foi exaustivamente examinado cada ponto que o contribuinte botou na defesa e replicou no recurso, né? Então, eu vejo que seria mais, sopesar aqui o princípio da celeridade em relação a isso, porque voltaria e teria outro julgamento e viria sozinho para discutir as mesmas questões que a Câmara já discutiu. Tudo bem que pode ser noutra composição com outras pessoas, mas qual o maior benefício agora? Eu acredito que seria o da celeridade, por conta de todas essas discussões que foram muito exaustivamente discutidas aqui. Mas ainda estou, assim, o meu pensamento inicial é esse, de me acostar ao entendimento do relator e do senhor procurador nesse aspecto, porque todos os aspectos que foram colocados na defesa e foram replicados no recurso foram tão exaustivamente examinados por essa Câmara hoje que não teria nenhum prejuízo à parte a gente analisar essas situações agora. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutora Elineide. Processo continua de discussão. Doutora Jusileide, com a palavra. Senhores conselheiros, eu me reporto aos conselheiros relator com relação a este processo. Existe similaridade com os outros processos que já foram julgados, ou seja, tem algo diferente, algo que não tenha sido discutido nos processos anteriores, para que a gente tenha que voltar esse processo para a primeira instância, ou seja, foi delineado todos os aspectos nesse processo, teve alguma coisa que não foi divergente, algum ponto a mais ou algum ponto a menos que deixou de ser discutido? Alguém pode responder o questionamento? Doutor Rafael, pode responder o questionamento da doutora Jusileide? Olá. Não. Esse processo ele é, por demais, semelhante quanto aos outros. As matérias colocadas são as mesmas. Senhores, o processo continua em discussão. O que, de fato, não houve foi um aprofundamento das questões pelo julgador singular, não é isso? Exato, mas o lançamento é igual. A metodologia é a mesma, certo? E as razões recursais também seguiram o mesmo caminho. O ponto de divergência foi no momento do julgamento de primeira instância. Agora, a identidade de lançamento, identidade de defesa e recurso. Daí que aproveitar-se-ia o que nós discutimos sobre esses pontos. Lançamento e teses recursais. Foi bastante debatido, né? Com certeza. Senhores, eu posso colocar em votação essa questão da nulidade de decisão por falta de fundamentação? Já estamos aptos a votar? Então, vou colocar em votação. Doutor Rafael, com relação à nulidade de decisão por falta ou por insuficiência de fundamentação, como vota, senhor? Eu voto no sentido de que o recurso pode ser conhecido e julgado nos termos da aplicação subsidiária do Código do Processo Civil, artigo 1013. Então, contrariamente ao parecer da assessoria processual tributária, eu voto no sentido de enfrentamento das matérias do recurso. Senhor presidente, aí eu não entendo que está em discussão a nulidade do julgamento de primeira instância. Ou é isso mesmo? Nós temos que... Só essa primeira questão, que se passar a nulidade, aí tem que voltar tudo.
Se for rejeitada a nulidade, a gente enfrenta as outras nulidades e mérito do processo, que já foi amplamente discutido nos processos anteriores. Porque essa questão é prejudicial à análise das demais questões. Se for votado por maioria, o retorno do processo, aí volta para a primeira instância, as outras questões estão prejudicadas no momento. Aí é que é interessante, porque o julgamento, o julgamento, ele não é completo, ele não atinge a finalidade, só que a minha proposição era de que o colegiado enfrentasse as matérias, né? Mas tá, eu vou tentar, vou criar aqui, eu não reconheço a nulidade, vírgula, acreditando que a Câmara possa enfrentar as matérias que foram omissas no julgamento de primeira instância. Eu consegui sintetizar. Não reconheço a nulidade, vírgula, estando a Câmara habilitada a decidir das matérias que tiveram uma omissão. Tá difícil, né? Sabe, é bastante claro. Doutora Adeline, como vota? Estou pensando. Com incômodo. Presidente, pelo conjunto da obra, por todos os processos que nós voltamos aqui, os 9 processos, tudo que foi questionado, eu entendo que a Câmara pode, sim, se manifestar, mas eu tenho um julgamento que não obedeceu à lei, que é enfrentar as matérias. Eu penso que tem que ser 2 pesos, 2 medidas. Muitas vezes aqui, de perícia e etc., nós não deixamos de analisar porque o contribuinte não enfrentou. Então, achei muito coerente o consultor tributário quando mencionou que o julgamento também não enfrentou. Né? Então, eu vou abrir a divergência. Tá certo. Lembrando que os conselheiros, se caso não se sinta confortável de votar para a matéria, pode pedir vista do processo para estudar mais, para se manifestar, fazer mais pesquisa. Tem essa possibilidade também, o conselheiro fica à vontade. Então, vota, se tiver, com segurança. Não é obrigado a votar o processo porque está em pauta, não. Havendo necessidade de um estudo mais aprofundado, mais acurado sobre a questão da decisão, é um direito que assiste tanto aos conselheiros, também até a PGE. Então, doutora Adeline abre divergência pela nulidade. Doutora Jusileide? Bom, senhor presidente, realmente, como a doutora Aneline falou, são 2 pesos, 2 medidas. Né? E, neste caso, eu voto com o primeiro voto divergente. Doutora Jusileide? Doutor Henrique? Presidente, talvez não seja o momento, mas, doutor Rafael, o julgamento de primeira instância, ele não analisou os fatos, nem que seja de forma superficial, não, no caso? Ou ele passou totalmente ao largo dessa decisão? Pode ler só o parágrafo, né? Se for, acho que pode Sim. ser que clarei, que foi o que eu foquei, foi no parágrafo, um parágrafo que ele trata das preliminares. Eu posso ler. Vamos lá. Quanto aos fatos, doutor Henrique, ele descreve que, ao recepcionarmos a peça defensória, afastamos a nulidade arguída pela parte, por entendermos, conforme consulta, que o desembargador relator responsável pelo julgamento da apelação interposta pela empresa se manifestou acerca do pedido de recolhimento de suspensão dos efeitos da sentença denegatória, conforme decisão interlocutória e despacho de 8 de 3 de 2016, não havendo qualquer invalidade dos atos praticados pelo agente fiscal. Afastamos em um todo as nulidades apresentadas. Isso aí, a partir desse momento, ela descreve, vencidas as preliminares suscitadas pelo contribuinte, passamos a enfrentar o mérito da questão. Nesse ponto, ela não fala da corresponsabilidade e não descreve a impossibilidade de lançamento da multa por infração e juros de mora. Por quê? Porque prossegue o julgamento. Folhas 70. Onde podemos constatar, mediante provas acostadas,
que a infração à legislação do ICMS está caracterizada não havendo contraprovas apresentadas pelo impugnante que negasse a presente acusação, confirmando em totalidade a infração descrita no inicial e as devidas provas postadas no processo. Aí a auditora cita o artigo, no Folha 71, cita o artigo 75 da Lei 2.670, que é o conceito da responsabilidade tributária, e, no final, destaque, concluído o reexame de feito, vê-se que o procedimento do qual resulta a auto-infração não padece de qualquer vício que possa invalidá-lo, restando a infração à legislação tributária do ICMS perfeitamente caracterizada, em que se aplica ao autuado a penalidade do artigo 12311-C da Lei 2.670, sem prejuízo do lançamento do imposto. Então, é isso, doutor Henrique, não, então, foi genérico. E de forma superficialmente, ela abordou os itens sim, né? Porque ela falou da decisão do desembargador, né? Que nos leva a entender com relação à multa, né? E falou da responsabilidade aí, como você bem falou, né? Citou o artigo, né? Também. Seria assim, doutor? O artigo 75 é citado aqui. Com efeito, restou violado o disposto no artigo 75, caput da Lei 2.670. Tá, aí o artigo 75 escreve que as pessoas definidas nessa lei como contribuintes, quando da realização de operações relativas à circulação de mercadorias ou prestação de serviços, estão obrigadas à emissão de documentos fiscais próprios, bem como ao cumprimento das demais obrigações acessórias previstas na legislação. Não, isso aqui é a definição do contribuinte, da responsabilidade do contribuinte. Não é da corresponsabilidade. Mas ele está tratando da obrigação de emissão do documento fiscal. Não está falando de falta de recolhimento, ele não analisou, parece que o decreto, o 22.560/2007, lá da carga líquida. A pergunta, presidente, é: recebemos esse julgamento? Porque a gente já julgou 9, né? Mas recebemos esse processo. Aqui, quanto contribuinte ou fazenda, recebemos hoje. Está completo? Está? Essa é a questão, né? Todas as decisões devem ser fundamentadas. A decisão deve ser clara e precisa também. Imagina. Retornar ao processo de votação. Se vota em votação, aos senhores compete votar. Doutor Henrique, como vota? Presidente, eu vou me acostar ao voto do relator, presidente. Doutora Elineide. Com o relator. E doutor Leilson é que vai decidir. Com a primeira divergente. Deu um empate. Não é isso? 3. Eu vou desempatar logo no momento, porque eu entendo que realmente a decisão prolatada, ela carece de maior clareza. Se existisse a figura do embargo-declaração, seria um caso tipo de embargo-declaração. Pena que na seara administrativa não existe essa figura processual. No momento que ela fala, estão afastadas as preliminares nulidades, eu acho que ela foi de forma genérica, ela não diz nem quais são essas preliminares nulidades. E se reportar também à decisão judicial, implica que todos têm que conhecer o processo. Uma decisão deve ser clara para quem quer que vá lê-la, independentemente de fazer essa, tudo bem, aceita a fundamentação per relacione, que até o STF também decide, mas neste caso, a parte fica impossibilitada de só ler a resolução e entender ou verificar que foram todas as suas razões aduzidas acatadas ou afastadas com fundamentos jurídicos. Então, em face do exposto, eu acato a preliminar de nulidade de ampla instância e determino o retorno do processo para a primeira instância, contrariamente à manifestação verbal do representador da PGE. Esta é a decisão. Senhores, já cumprimos a nossa pauta de hoje, analisando todos os processos. Quero agradecer aqui a presença do doutor Maia Júnior.
Agradecer ao doutor Pedro Marra Júnior e declarar encerrada a presente sessão. Quero consignar que hoje é aniversário do doutor Alexandre Goiânia, que a Câmara quer registrar os parabéns dele e vamos registrar esta data. Assuntos gerais, alguém deseja falar mais alguma coisa? Senhor presidente, cortou um pouquinho aqui a minha internet, eu só queria agradecer a todos pelo julgamento e desejo um bom dia e um ótimo dia a todos. Obrigado. Bom dia, doutor Márcio. Assuntos gerais, alguém deseja fazer alguma manifestação a mais? Só saudar mesmo, acho que o doutor Felipe, né? Doutor Felipe, não, o doutor Alexandre Goiânia, né? Pelo seu aniversário. Falar nisso, doutor Felipe, como é que está de saúde? Alguém tem notícia? Amanhã o Alexandre está aqui. Né? O doutor Felipe. Eu não sei. Senhor presidente, eu tenho uma dúvida. Sim. Que